Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao aulão de Mogi das Cruzes, né? Para o cargo de auxiliar. Então a gente vai dar sequência aqui. Vamos falar agora. Vamos lá, vou colocar aqui no slide. Paramos na última aula falando ali dos direitos e deveres, das proibições dos servidores públicos. Agora nós vamos direto para as diretrizes curriculares municipais, né? Então já falamos disso aqui tudo e vamos agora para as diretrizes, né? Lembrando que essa parte é específica aí de Mogi das Cruzes, tá? Então aqui, diretrizes curriculares municipais para a educação da infância, e aí eu citei aqui umas diretrizes importantes. Vocês viram lá os princípios, né? O DNA da educação é a mesma questão, né? Então não pode, quando você for responder alguma questão dessas diretrizes, você tem que estar com foco no DNA da educação, nos princípios que estão na LDB. Tá? Então, a concepção de aluno como ser integral, ó, né? Eu falo, a nossa educação é inclusiva, integral, né? Sempre dotada de competências, habilidades, direitos e deveres inseridos no contexto histórico, regional e social, de identidade própria, que deve ser respeitado em suas diferentes linguagens, expressões e capacidade de criação. Essa ideia do aluno, da criança, como um ser dotado de direitos, de capacidade, você tem que levar para a prova, tá? Então é essa concepção, nada de criança coitadinha, criança que precisa de, né, ali essa visão muito infantilizada dessa criança, não é o que os nossos documentos e a nossa legislação trata. Ela trata criança como um sujeito de direitos, ó, como um ser integral, dotado de competências, habilidades, direitos e deveres, que está dentro de um contexto histórico, regional, todo o contexto, sempre a contextualização é muito importante. 2. A promoção da discussão sobre valores humanos e éticos para a ação do aluno na sociedade. Outro item fundamental. Ações autônomas e solidárias dentro e fora do ambiente escolar para a construção de uma sociedade justa e democrática. Então, vocês viram que não foge nada do DNA da educação. Gestão democrática, democracia na escola, sociedade justa, né, ética, valores humanos. 4. A ética profissional como ponto central de todas as relações no processo educativo e explicitação dos princípios humanos pautados no respeito à diversidade. 5. O acolhimento, olha aqui a palavra acolhimento de novo, do aluno tem como base seu bem-estar e o bem cuidar por parte da equipe escolar, a fim de que este perceba como sujeito histórico, social, participante, autor e ator do seu processo educacional. Então, novamente aqui, repetindo, né, sempre aí a questão do acolhimento importante na educação infantil, em todas as etapas da educação. Aqui o bem-estar, o bem-cuidar. Lembre de uma coisa que eu sempre falo, né? Cuidar e educar são indissociáveis. Então, você que vai fazer prova de auxiliar, se falar assim, o auxiliar só deve cuidar, né? Não, cuidar e educar são indissociáveis. Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Isso está em vários documentos aí, você não pode colocar nada que desassocie o cuidar do educar, o educar do cuidar, tá? Então, cuidado com isso. 6. A função social da escola é a formação para o exercício da cidadania em corresponsabilidade com a instituição família. Sempre a família tem o dever, né? Também a sua parte, a escola. Então, sempre colocada aqui a questão da cidadania como algo importante. 7. A articulação da educação infantil com o ensino fundamental, a fim de fortalecer a concepção da educação da infância no hábito da educação básica. É aquela ponte que eu falo que tem que ser construída, né, para que a criança tenha essa passagem suavizada da educação infantil para o ensino fundamental, para que não seja uma ruptura drástica. É por isso que o primeiro ano conserva muitas características ainda da educação infantil, no sentido da flexibilização da avaliação, né? Não tem aquela coisa da reprovação, da avaliação. Então, por quê? Porque você não pode, né? Tem que ter uma transição aí
importante. 8. A construção coletiva da proposta pedagógica, político-pedagógica, que considere a cultura de Mogi das Cruzes e da comunidade onde a escola está inserida. Cada PPP deve dialogar com a cultura local. Por isso que cada PPP é único, né? Porque a cultura local, a cultura da cidade, aqui no caso de Mogi das Cruzes, as suas particularidades não podem estar ausentes do projeto político-pedagógico, certo? Por isso que o projeto político-pedagógico é construído no chão da escola, com a comunidade da escola, com o aluno, com o pai, com todo mundo da comunidade escolar. 9. A escola como espaço democrático que favorece oportunidades variadas para o aluno refletir e manifestar sua opinião. Essa escola que abre espaço para dar voz para o aluno, né? 10. A instauração do diálogo com diferentes linguagens, capaz de favorecer o processo de aprendizagem. 11. A educação para o pensar, por meio de uma aprendizagem significativa, termo que também aparece muito, gente, aquilo que faz sentido para os alunos, faz sentido para a criança, que ela vai se identificar ali. Por isso que é importante, eu sempre gosto do exemplo, eu tenho uma escola e ela está perto do Rio Tietê, então se eu vou trabalhar um tema de poluição, é importante, porque a criança sabe, é o rio que passa aqui do lado, isso tem um significado, né? Então, ou outras coisas que estejam dentro do contexto, às vezes, não só local, mas global, né? A gente vê aí a questão do Afeganistão, lá, das mulheres. Então, se trabalhar isso, é claro, a importância de você aproveitar essas coisas que estão ocorrendo para transformar isso numa aprendizagem, estimular a curiosidade da criança. Pois tão importante o quanto se aprende é como se aprende, para que se aprende e seu impacto na vida do aluno. Então, aquilo que a gente vai transformar, né, no aluno. E às vezes a gente fala assim, mas vai falar lá do Afeganistão, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas nós vamos falar de direitos, vamos falar de cultura, vamos falar de diversidade, né? Acabei de ler o livro da Malala, interessantíssimo, a visão de mundo dos afegãos, né? Das mulheres afegãs, inclusive quando ela muda para Birmingham, né? E quando ela vê as mulheres com aquelas roupas mais curtas, o impacto que tem nela. Então a gente vê, né? E vai entendendo como funciona as culturas, a importância da gente valorizar a democracia, os direitos humanos, né? Porque nenhuma cultura pode ultrapassar os limites dos direitos das pessoas, direito à vida, direito à liberdade, né? Então a gente precisa pensar muito nisso e é bom trabalhar isso com as crianças desde a mais tenra infância. 12. A possibilidade do aluno transitar de seu contexto particular para o global. Nossa, hein? Parece que eu antecipei o que eu estava falando, né? Contribuindo para a ampliação do seu universo cultural. Exatamente isso. Que se a gente também não pode ficar só nas questões locais, né? Nós temos que transformar isso, levar isso para pensar de forma mais ampla, né? O global. Quando a gente está falando do Afeganistão, a gente está falando de meio ambiente, de queimadas, a gente está transportando para uma discussão maior. 13. O processo de letramento como uso social da linguagem oral e escrita nas diversas práticas sociais, numa concepção que considera o aluno leitor e escritor competente e criativo em todas as fases do desenvolvimento. Guarda essa 13 aí, que essa aparece bastante. Então, gente, processo de letramento com uso social da linguagem, ou seja, não é só trabalhar as cartilhas, né? Isso não se usa mais, porque as cartilhas eram descontextualizadas, né? Então eu aprendi, por exemplo, com frases: Fábio afia a faca, né? Agora, não tinha nenhum contexto ali, porque estava afiando a faca, enfim, o bebê baba, né? Então, são frases soltas. E hoje a gente tem uma riqueza de informação, né? Rótulos, produtos, cartazes, que se a gente trabalha isso com as crianças, elas já vão aprender, né? Já vão aprender, se alfabetizar com o que elas vão viver, né? O que elas vão utilizar na prática social. E isso é muito importante, né? Porque com a cartilha,
eu fui alfabetizado, né? Mas as frases ali não eram frases que não tinham nenhuma prática social, assim, são frases descontextualizadas. E hoje, os estudos, né, vivemos em outra época, as pessoas gostam muito de voltar, mas no passado, né? Só que no passado a sociedade era outra, a realidade era outra, e, portanto, as coisas mudam e a educação também tem que mudar. 14. Trabalho sem fragmentação de conteúdos e aprendizagem. Muito importante essa ideia. Porque se você fragmenta muito, a criança não tem aquela ideia do todo, né? Então, aí vem o item 15, ó, trabalhos multidisciplinares integrados por meio de projetos, trabalhar com projetos, com informações, conhecimentos e experiências contextualizadas e significativas em parceria com o aluno, visando a sua formação como pesquisador. Então, que o aluno trabalhe o todo, né? Então, ciências para estudar meio ambiente, outras áreas da geografia, enfim, para que ela reúna ali a história do Rio, como ele já foi. Então, você vai integrando todas essas disciplinas num trabalho multidisciplinar para que a criança, através de um projeto, através da pesquisa, ela vá aí desenvolvendo essa formação pesquisadora. Pulei aqui. Aí. 16. O comprometimento do professor na busca de metodologias diversificadas, pautadas em fundamentação teórica, como garantia do direito do aluno a aprender. Então, diversificar é importante, né? Diversificação, ideias. Eu sempre falo assim, da aula de vídeo, a gente não tem muito o que diversificar, né? A gente sempre fica criando umas coisas assim, mas se, por exemplo, você estivesse na sala de aula comigo, é claro que a gente faria dinâmicas, análises, situações, problemas, rodas de conversa, utilização de seminários, enfim, diversas práticas aí que você pode inovar, né? Criação de situações, teatralização de alguma situação, análise, né? Debates. Então, você pode variar aí muito, leituras compartilhadas, comentadas, você pode variar de diversas formas aí a sua aula, né, utilizando o lúdico, a brincadeira, principalmente na educação infantil. A utilização da tecnologia como forma de acesso a novas informações que, analisadas criticamente, levam à incorporação de novos valores, novas competências associadas às mudanças sociais, políticas, culturais e demográficas da sociedade de informação. Então, outra parte importante também, né? Porque as novas tecnologias estão aí, estão no contexto social, estão na vida das pessoas. Então, a gente não pode deixar elas de lado. Se a gente falou tanto aqui de contexto e tal, prática social, preparar o aluno para a formação plena, e aí a gente exclui a tecnologia que faz parte da nossa vida. Você está assistindo essa aula por conta da tecnologia, certo? 18. A ludicidade na educação da infância, meio privilegiado para a aprendizagem significativa do aluno. Importantíssimo o aluno nessa fase aí, trabalhar a ludicidade, as brincadeiras, né? A imaginação, a criatividade. Então, isso tem que fazer parte aí da educação infantil. A garantia de educação inclusiva por meio de eliminação das barreiras arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, bem como a adoção de métodos e prática de ensino adequada à diversidade dos alunos, aqui sobre a inclusão, né? Já falamos também de eliminar essas barreiras, não só as arquitetônicas, as pedagógicas, aqui as de comunicação. 20. A parceria entre a escola regular, a escola especial, o serviço de apoios pesados, a fim de complementar e ou suplementar o atendimento educacional. 21. A avaliação como processo contínuo de acompanhamento do desenvolvimento individual da aprendizagem do aluno, aqui falando sobre avaliação e a sua forma aqui, né, para acompanhar aí o desenvolvimento do aluno. 22. O planejar com princípio prático imprescindível. Olha o planejar aqui, né, gente?
para o acompanhamento da evolução da aprendizagem. O avaliar como forma de privilegiar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ó, não confunda, tá? É qualitativo sobre quantitativo. As bancas adoram trocar isso aqui e colocar quantitativos sobre qualitativos. É qualitativos. O que importa é a qualidade e não a quantidade. E o recuperar como um momento de reflexão permanente, capaz de auxiliar o professor e o aluno em suas dificuldades. Falando aqui um pouquinho da lei da pessoa com deficiência, 13.146, né? E aí, trazendo, tem lá no meu site, ó, do meu canal, uma aula inteira aí sobre isso. Mas aqui, ó, trazendo um trechinho aqui, ó. Incumbe ao poder público assegurar, criar, implementar, desenvolver, incentivar e acompanhar e avaliar. Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. É importante que você entenda isso. É em todos, é desde a creche até a pós-graduação, pós-doc, aonde o aluno quiser estudar, tá, gente? Então é em todos os níveis e modalidades, bem como a aprendizagem ao longo da vida. As bancas costumam, às vezes, colocar que a educação inclusiva começa na pré-escola, começa no ensino fundamental. Nada disso. É em todos os níveis, não caia nessa. Segundo, aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir a condição de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Terceiro, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Gente, estamos falando da lei, né? Importante, porque alguém que pode estar estudando aí comigo fala assim, nossa, mas você falou lá na Rópoli que ela não gosta de adaptação. Verdade, né? Então essa palavra para ela soa mal, né? Ela não trabalha com essa palavra. Mas sempre o foco na pergunta, porque tem autores pedagógicos que têm certas divergências com a legislação. Né? Eles entendem que deveria ser de outra forma. Mas, no geral, as ideias são bem confluentes, elas caminham juntas, né? Claro que cada autor tem lá a sua ideia, o seu estilo, alguma peculiaridade, alguma coisa que ele entende, né? Diferente do que está na legislação. Aqui fala em adaptações razoáveis, tá? Para atender as características dos estudantes. Estamos falando da Lei 13.000. Então, se perguntar lá, de acordo com a Lei 13.000, né? Aí vocês viram aqui que admite aqui essas adaptações razoáveis. 4. Oferta de educação bilíngue em Libras. Ó, como primeira língua. Gente, o que eles gostam de colocar português como primeira língua, né? É Libras, né? Bilíngue, educação bilíngue, Libras é a primeira língua. Não esqueça disso, porque a banca vai tentar colocar aí que é língua portuguesa, a primeira língua, não. Na educação bilíngue, Libras como primeira língua. E na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Olha aqui. Em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Isso aqui cai demais, gente. Presta muita atenção nisso. 5. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso à permanência, à participação e à aprendizagem em instituições de ensino. 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas e materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Então, sempre o incentivo à pesquisa, à descoberta de novos métodos, o uso da tecnologia, que é muito importante, computadores, máquinas, que facilitam a comunicação e a acessibilidade.
planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Então, tudo isso deve estar à disposição aí do aluno com deficiência. Então, tudo que tiver, né? Na escola, por exemplo, nós tínhamos uma impressora Braille, ninguém conseguiria configurar, agora uma estagiária chegou lá, conseguiu e está sendo utilizado, né? Então é importante para o aluno com deficiência visual uma impressora em Braille, né? Ajuda muito. 8. Participação dos estudantes com deficiência e suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Importante a integração da família. 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses dos estudantes com deficiência. A 10. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. A capacitação permanente continuada, que também é outro item essencial. 11. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias, intérpretes e profissionais de apoio. Então, toda estrutura que tem que ser criada, né, desenvolvida aí para a inclusão, certo? Então, lembre do que eu falei lá no primeiro slide, lá na parte 1. Inclusão de todos, né? Preferencialmente no ensino regular. Ah, professor, o ministro veio com uma discussão que, né, criar classe especial, isso é um retrocesso, até porque isso na prática, né, acaba ocorrendo. Existem ainda algumas escolas especiais para os casos graves, assim, mas assim, a inserção ela deve ser sempre buscada. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a convivência, né, aprender com o diferente, as pessoas sem deficiência aprenderem com as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência aprenderem com as pessoas sem deficiência. Porque nós vamos viver na mesma sociedade. Lembra da palavra prática social, mundo real, contexto? Então, a gente não pode criar um cenário artificial, porque ninguém vai viver lá naquela sociedade. A gente vai viver no mundo real, né? Então, 12. Oferta de ensino de Libras, do sistema de Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Veja só, vou dar um exemplo aqui. O aluno que utiliza Libras, né? Você percebe, na sala que o aluno utiliza Libras, o esforço de muitos amigos e colegas para aprender Libras, para aprender algumas palavras, para se comunicar. Alguns aprendem até bastante. Então isso é importante, porque quanto mais pessoas conhecerem Libras, nós vamos ter uma inclusão maior das pessoas. Você vai chegar lá num lugar, vai atender uma pessoa que necessita lá que você utilize Libras. Aí você está trabalhando lá numa repartição pública. Só que você teve um amigo que usava Libras, então você aprendeu Libras com ele. Aí quando você for atender essa pessoa, você já está capacitado para esse atendimento, para essa inclusão. É isso que a inclusão traz e que as pessoas ainda não entenderam, né? Nem o ministro entendeu isso. Mas assim, esse aprendizado que a gente começa lá na educação, tá? 13. Acesso à educação superior e educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Aí tem as cotas, né, para pessoa com deficiência, que ajudam a esse processo de inclusão aí no mercado de trabalho. 14. Inclusão em conteúdos curriculares, em curso de nível superior, educação profissional, técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Então, hoje, todos os cursos de pedagogia já trazem lá noções de Libras, já trazem uma série de questões ligadas à inclusão, que antes não tinham, né, mas hoje tem.
15. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Isso também é importantíssimo. Nós vimos aí a Paralimpíadas, quantos atletas, né, se superam, ganham medalhas. Hoje mesmo eu vi uma entrevista de uma cadeirante aqui de Santos, e ela falando das dificuldades que ela teve. Ela tem uma doença degenerativa, ela bateu o recorde mundial de arremesso e ganhou lá. E quanto isso, né, é transformador, então, e isso também tem que começar na escola, né? Lá a gente tem um professor que trabalha com pessoas com deficiência, atletismo. É muito bacana isso, é inclusão, né, de verdade ali, sabe? Então, 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. 17. Oferta de profissionais de apoio escolar, né? E aí está aí, ó, o auxiliar também, aqui, ó, no apoio. Aí 18. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Aí, quando fala intersetorial, vários setores: saúde, assistência, né, esporte, cultura, para atender plenamente a pessoa com deficiência. Vamos falar de Bacedas, né? Eu trouxe duas questões que caíram recentemente para a gente ter uma ideia da autora, né? Que eles pediram aqui, página 19 a 48. Então, diz o seguinte, caiu agora, né? Prova recente. Bacedas observa que quando avaliamos, não fazemos somente em relação à evolução da criança, mas também ao nosso programa, ao nosso projeto. Assinale a alternativa que explica corretamente essa afirmação. Aí é preciso superar na avaliação os fatores contextuais, como programas e práticas pedagógicas, de modo a se centrar objetivamente no estudante e em sua performance. B. Avaliar e emitir um juízo que mostre aos pais da criança quais suas reais capacidades aferidas em um contexto imparcial de convivência com seus pais. C. Frequentemente, a avaliação afeta de modo equivocado as práticas de ensino, enviesando a atuação do professor e modificando seu planejamento do período letivo. D. Como a finalidade básica da educação é intervir ou tomar decisões educativas, é importante que ela considere como objeto tanto a criança quanto o processo de ensino-aprendizagem. E E. Idealmente, as avaliações na educação infantil não devem ser compartilhadas com os pais, pois fragilizam o professor e a instituição ao revelar limitações de suas práticas educativas. Então, para a gente entender a questão da avaliação na educação infantil aqui, e aí a ideia de avaliação aqui da autora. Ou seja, quando a gente avalia, a gente não está só avaliando a criança, a evolução dela, mas o nosso programa e o nosso projeto, certo? A gente está avaliando tudo. Então, aquilo que eu falo, pensem sempre a avaliação num caráter muito amplo. E o que eu falo muito, qual é a alma da escola? A alma, aquilo, a essência, né? Eu falo alma, mas a essência da escola, gente. Qual é a essência? Por que a escola existe? Por causa da criança, certo? Ela é o centro, né? Ela é o mais importante ali de tudo é a criança, porque sem a criança não tem professor, não tem aluno, não tem a figura do aluno, né? Então, a criança é o essencial, é o mais importante. E o que é mais importante, o que é tão importante quanto a criança é o processo de aprendizagem. Então, olha só, letra D, como a finalidade básica da avaliação é intervir ou tomar decisões educativas, é esse o objetivo da avaliação, é para isso que ela serve, né? Não é para dar nota, é para a gente planejar, organizar uma questão importante que é o processo de ensino-aprendizagem, né? É importante que ela considere como objeto tanto a criança quanto o processo de ensino-aprendizagem, gabarito letra D, tá? Vocês perceberam aqui, ó, que as outras, ó, não trazem essa ideia central que eu falo aqui, né, da criança. Então, aqui fala de enviesando, emitir um juízo, nada disso, né? Aqui
fala que não deve compartilhar com os pais, porque isso fragiliza o professor. Tudo fora gabarito letra D, né? Só para vocês terem uma ideia. E aqui, ó, outra, né? É preciso falar currículo. Com essa questão, Bacedas inicia uma discussão sobre a pertinência de se trazer currículo na etapa da educação infantil. Assinale a alternativa condizente com a posição da obra sobre o assunto. Como o currículo elenca conteúdos que é preciso ensinar, ele aproxima indesejavelmente a educação infantil dos outros níveis escolares. B. Enquanto o currículo trata da transmissão de conhecimentos, a educação infantil se preocupa com o desenvolvimento de capacidades, tornando a relação inadequada. C. A definição de um currículo é essencial para se escolarizar a pré-escola, igualando seu modo de funcionamento aos demais níveis de educação. E D. É importante propor currículos para a educação infantil, desde que ele trate de procedimentos pedagógicos, não de saberes ou conteúdos. E o currículo na educação infantil orienta o desenvolvimento de capacidade das crianças vinculado à aprendizagem de determinados saberes culturais. Gente, não tem nada a ver essa coisa de escolarizar, né? Essa é uma ideia que não está aí, escolarizar a pré-escola. Né? Então, você querer antecipar, por isso que se discute muito aí, tem que se alfabetizar na pré-escola. A própria Emília Ferreiro fala que isso é uma discussão equivocada, né? Essa discussão é equivocada, porque ela parte do pressuposto que é o adulto que determina esse momento da criança, né? Então, ela vai fazer toda uma discussão sobre isso. Aqui em Bacedas também, a gente não está falando de escolarizar a pré-escola, né? De trazer lá aquele currículo quadradinho, né? Pensando lá no ensino fundamental. Não é isso. Mas o currículo ele tem sim uma importância para orientar o desenvolvimento e as capacidades dessas crianças, né? E aí o que ele tem que estar vinculado? A aprendizagem, como eu falei para vocês. E aqui no caso de determinados saberes culturais, portanto, gabarito letra E. Gente, eu sei que é pouco sobre Bacedas, né? Mas o que a gente precisa pensar é que a ideia dessa autora está fortemente vinculada na questão do DNA da educação. Então, qualquer coisa que vá contra contra a gestão democrática, contra, né, a valorização da diversidade, da pluralidade, não é a ideia dessa autora, tá? Excluir, separar, tá? Então, muito cuidado com isso. Aqui, gabarito letra E, né? Tranquilo. Vamos lá, Gonçalves Antônio Sérgio, esse texto está disponível aí na internet, né? E aí, peguei a conclusão, porque ele está falando aqui sobre educação integral, escola de tempo integral, né? Então, aqui o título já divide, né? Reflexões sobre educação integral, e aí nós estamos falando de educação integral no sentido mais amplo, né? Não só de tempo, né? Tanto é que ele separa aqui, ó, escola de tempo integral, certo? Então, tem essas duas diferenças aí. Falar em educação integral e de uma escola de tempo integral, longe de se constituir em um modismo de nossa educação pública, compreende a formulação de questões relevantes e atuais. Se quisermos pensar nas diversas proposições e formulações existentes, para além dos slogans educativos contemporâneos e de modo superficial, como muitas vezes o tema da educação integral é trazido às discussões. E aqui tem uma pitada da crítica, né, de educação integral não é só o tempo, tá? Pegar a criança, deixar ela lá, né, 7 horas, como a gente viu na lei, 7 horas já é educação integral, pronto, está fazendo educação integral. É mais que isso, né? Isso é um modo superficial de pensar, né? Não é só tempo, é muito mais que tempo. Abordar a educação integral e o desenvolvimento de uma escola em tempo integral implica um compromisso com a educação pública, que extrapole interesses políticos partidários imediatos, né? Isso é muito comum na educação, as políticas públicas não serem continuadas por interesses políticos partidários.
Então, outra administração fez isso, deu certo, eu vou lá e mudo, acabo com tudo porque é da outra administração e eu quero fazer algo novo. Então, existem muitas políticas públicas que, independente do partido que esteja no poder, elas são boas e elas deveriam ser continuadas. E, infelizmente, muitas acabam, né, de uma hora para outra. Que se engaje politicamente numa perspectiva de desenvolvimento de uma escola pública que cumpra com a sua função social, qual seja a de socializar as novas gerações, permitindo-lhes o acesso ao conhecimento historicamente acumulado, né? Uma ideia que está muito presente aí no autor Demival Saviani. Então, o que acontece? A humanidade acumulou aí, historicamente, muita coisa. Eu sempre uso o exemplo da vacina, né? Por quê? É incrível como algumas pessoas que são contrárias à vacina, elas parecem que desconhecem a história. A história da humanidade prova o sucesso das vacinas no combate às epidemias. Vacina amarela, sarampo, rubéola, entre tantas outras, né, historicamente comprovado. Então é importante que o aluno tenha acesso a essas informações, que já houve movimentos contra a vacina, como Revolta da Vacina, etc, etc, e que nós estamos em pleno século 21, né, 21, 22, século 21. Estamos em pleno século 21 e ainda discutindo aqui vacina, gente. Então, é uma coisa absurda, mas isso é o quê? Muitas vezes a falta de contextualização, né, de leitura, de conhecimento, de razão, né? Tanto é que estamos vendo aí a pandemia, ela diminuiu a partir da vacinação. Então, foi claro o efeito. Vacinou, diminuiu. Vacina A, vacina B, vacina C, todas as vacinas tiveram eficácia, porque senão nós não tínhamos diminuído, e até a vacina foi politizada, né? Nós não tínhamos diminuído aí o número de casos da pandemia, contextualizando-os e contribuindo na ampliação do capital simbólico existente, propiciando às crianças e jovens conhecer o mundo em que vivem, né? Isso que eu falo, acabei de falar, serve para a criança, serve para o adulto, e compreender as suas contradições, né? Então, o que lhes possibilitar a sua apropriação e transformação. Então, no fundo, aqui o que está dizendo é desenvolver o espírito, o conhecimento crítico, que é o que eu acabei de falar. A gente precisa elaborar as nossas questões com base em informações concretas, né, e não em postagens de Facebook, em postagens fake news. A gente precisa desenvolver isso nas crianças, porque nós vivemos numa era da informação, do conhecimento, do saber, e muita informação, muita informação. O que a gente precisa mostrar para a criança é como, no meio de tanta informação, no meio de tantas coisas, ela seleciona aquilo que é importante, aquilo que é válido, aquilo que vai acrescentar, aquilo que vai ser significativo, né? E assim ela vai se apropriar de conhecimentos significativos para transformar a sociedade. Um compromisso ético-existencial tão bem enunciado por Hannah Arendt e que diz respeito a todos nós educadores. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Olha só, hein? Frase forte. Então a gente precisa saber, porque tem muita gente amando aí determinadas pessoas, líderes, né? E esquecendo a razão, o conhecimento acumulado historicamente para defender causas muitas vezes restritivas de direitos, restritivas de conhecimento, restritivas de liberdade, e isso é lamentável. Então olha só, se nós amamos o mundo, nós devemos educar para ter pessoas críticas, consciência crítica, independente se a pessoa vai ser de esquerda, direita, centro, meio, né? O que ela quiser ser, mas nós temos o dever de
mostrar para elas que elas precisam se aprofundar nas questões, precisam estudar, precisam pesquisar, e isso desde criança. E com tal gesto, salvá-los da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. Então, a juventude, o novo, as crianças que nascem, elas são aí as transformadoras dessa sociedade. Lembra daquela menina que fez o protesto lá do meio ambiente, criou um movimento mundial para chamar a atenção sobre o meio ambiente. A Malala, que eu acabei de ler o livro, que escreveu sobre a educação, defendendo a educação para todas as mulheres, né? Educação para todos, né? Mulheres e homens, porque no país dela, lá no Paquistão, né? Lembrando que a Malala é do Paquistão, vizinha do Afeganistão, mas que também sofreu ali problemas com o Talibã, e ela falando do direito das mulheres de estudarem, do direito da mulher conhecer, enfim. Então, são crianças, né, que trouxeram impactos ao mundo, ela falou na ONU. Então, olha como importante é essa renovação, essas ideias, tá? E aqui, Ilma Passos, né? Então, falar de projeto político pedagógico, e aí trazemos aqui, a escola, para se desvencilhar da divisão do trabalho, de sua fragmentação e do controle hierárquico, precisa criar condições para gerar uma outra forma de organização do trabalho pedagógico. A reorganização da escola deverá ser buscada de dentro para fora. O fulcro para a realização dessa tarefa será o empenho coletivo na construção de um projeto político-pedagógico, e isso implica fazer rupturas com o existente, né? Saiu errado aqui, para avançar. Então, olha só, gente, PPP, Construção Democrática, e ela vai enfatizar muito isso, que ali está o documento que pode traçar as diretrizes e as linhas para a mudança do trabalho pedagógico de uma escola renovada, de uma escola transformadora. Eu sou diretor de escola, sei das dificuldades que é fazer isso. Por quê? Porque nós não temos essa cultura de discutir, né, projeto político-pedagógico, mas a gente deve tentar. A gente não consegue no momento, tenta no outro, vai tentando, né? A gente sabe que é muito difícil as pessoas pararem um tempo para sentar, para ler o projeto político-pedagógico, o pai, a mãe, o aluno, ir lá e discutir. A gente sabe porque nós não temos essa cultura de participação, né? É preciso entender o projeto político-pedagógico da escola como uma reflexão do seu cotidiano. Para tanto, ela precisa de um tempo razoável de reflexão e ação para se ter um mínimo necessário à consideração de sua proposta. A construção do projeto político-pedagógico requer continuidade das ações, descentralização, democratização do processo de tomada de decisões e instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. Finalmente, há que se pensar que o movimento de luta e resistência dos educadores é indispensável para ampliar as possibilidades e apressar as mudanças que se fazem necessárias dentro e fora do muro das escolas. Percebam aqui, né? Descentralização, então, isso está dentro do DNA, né? Ou seja, uma gestão democrática que descentralize as coisas, né? A tomada democrática de decisões. Isso é muito importante para essa escola e para o projeto político-pedagógico democrático. E aqui, por fim, Sasaki Romeu Kazumi Sasaki. Inclusão, construir uma sociedade para todos. Tem um autor que eu não consegui, né, muitas informações, então nem fiz o slide, que é um livro bem antigo, então
Esse já é antigo, né? Mas dessa autora lá eu não consegui assim para analisar e fazer um slide para vocês. Então esse é o nosso último aqui. O autor afirma que a sociedade atravessou diversas fases no que se refere às práticas sociais. Ela exclui pessoas com condições atípicas, depois passou a atender nas instituições segregadas, como escolas especiais, centros de reabilitação. Então isso está na história da humanidade, né? As pessoas eram segregadas, né? Os leprosos segregados lá, separados, né? As pessoas com deficiência, né, também eram separadas. Tem os famosos, aquelas instituições onde as pessoas eram internadas, levavam choques, né? Casa Anchieta, o Juquiri, né? Então, Juquiri, acho que era esse o nome. Então, lugares assim onde se jogava mesmo todas as pessoas com deficiência, assim, mental e tal, e elas eram ali submetidas a um tratamento desumano. Então, essa prática social de exclusão, ela vem há muito tempo acontecendo na sociedade. Aí ele fala, em seguida vê a prática da integração social, a inserção pura e simples das pessoas com deficiências, que conseguiam por méritos próprios utilizar espaços físicos e sociais sem nada modificar na sociedade. Aquelas pessoas que foram, né, buscando aí se integrar, mesmo com todas as dificuldades, sem rampa, sem, né, acesso, enfim. Alguns necessitavam de adaptação para tentar a convivência com os não deficientes. Outros já foram inseridos em ambientes separados, dentro dos sistemas gerais. Exemplo, classe especial dentro da escola regular. E eu tenho uma memória disso, gente, quando eu estava no ensino fundamental, né, ainda era de 8 anos, que eu sou velhinho, né, gente? Era de 8 anos, sou jovem de cabeça, mas, né, já tem aí uns quilômetros rodados. Então, o que acontece? Eu lembro no ensino fundamental que tinha classe especial e lá estavam todos os alunos, pessoas com deficiência, todos, né? Todos. E aí existia uma ameaça aos alunos indisciplinados que falavam, as professoras na época, claro, gente, não estou condenando ninguém na época que fazia isso, porque não era a visão que a gente tem hoje. É muito fácil criticar, né? Mesma coisa que você criticar lá uma pessoa que era dono de escravos na época da escravidão. Para eles era algo tão normal. Claro que hoje a gente tem uma visão que aquilo era um absurdo, e é um absurdo, né? Mas na época, sim, era normal. Assim como foi normal numa época o homem ter que autorizar a mulher a trabalhar, né? Foi coisa absurda. Mas na época, assim como na época os casamentos arranjados, em algumas sociedades até hoje. Então, a gente hoje tem essa visão, essa condição crítica da igualdade, dos direitos humanos, né? Então a gente hoje não pode pensar assim, né? Porque nós temos informação para pensar o contrário, embora tenha muita gente pensando desse jeito ainda. Mas o que acontece? Naquela época, tinha professor que falava assim, ó, se você não se comportar, você vai para a classe especial, hein? E aí a gente morria de medo de ir para a classe especial. Por quê? Eram todas aquelas pessoas com deficiência que a gente não estava acostumado a ver na sociedade, né? Porque não existia inclusão. Então a gente ficava, o aluno ficava, não, posso ir para a classe especial. Era um medo, gente. Olha como era segregado, como o negócio não era inclusão isso. Né? Então, e o pensamento nosso de adolescente e criança, sabe o que a gente falava? A gente falava assim, a classe dos doidinhos. Eu não quero ir para a classe dos doidinhos. Então, olha que coisa, que sentimento nem para nós, né? A gente não. E hoje, imagina alguma criança falar isso, é impensável, né? Imagina classe especial hoje, né? O ministro está querendo voltar isso aí, mas deixa para lá. Então, assim. Por quê? Porque hoje o aluno está inserido no ensino regular. Então a gente está aprendendo a conviver, a saber que tem cadeirantes, a saber que tem nanismo, a saber que tem deficiência visual, a saber que tem pessoas com paralisia, a saber que tem pessoas com deficiência mental. Então a gente está aprendendo dentro disso e se relacionando com essas questões. Então isso é inclusão.
Na verdadeira inclusão social, segundo Sasaki, é a sociedade que deve ser modificada para incluir pessoas. Eu acabei de falar isso. Nós estamos modificando a nossa forma de pensar para incluir. É isso que é importante. Não é eles que têm que se adaptar a nós, né? É a sociedade que tem que se adaptar a eles. Por quê? Por incrível, tem dados, gente, nós temos muitas pessoas com deficiência. E a deficiência, ela não é uma coisa que você nasce com ela. Você pode nascer com ela, né? Muitas pessoas nascem são pessoas com deficiência. Mas você pode adquirir também, né? Existem pessoas que têm AVC, existem pessoas que têm um derrame, existem pessoas que sofrem um acidente e passam a ser pessoas com deficiência. Então a sociedade, ela precisa estar preparada para atender essas pessoas. Ó. Ela precisa ser capaz, parece que eu estou repetindo aqui, ela precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros. A inclusão social é um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade, através de transformações, pequenas e grandes no ambiente, espaços, equipamentos, aparelhos, utensílios, transporte e na mentalidade das pessoas, inclusive do próprio portador da deficiência. Assim estaremos equiparando oportunidade para todos. E então poderemos dizer educação inclusiva, transporte inclusivo, lazer inclusivo. E isso é bacana, gente, porque às vezes você tem, por exemplo, já vi casos de alunos que conviveram com cadeirantes e aí quando eles foram para a engenharia, né? Esses alunos, eles pensavam naquelas situações que ele via o amigo cadeirante passar e desenvolveram ali projetos de adaptação, de inclusão, de materiais mais leves para a cadeira. Olha que coisa bacana. Por quê? O aluno começa a pensar soluções. Para quê? Transformar o seu mundo. Então a gente começa isso desde a educação infantil. Então me deixa muito triste quando eu vejo alguém falar mal da inclusão, né? Eu sei, entendo, não é fácil. Muita gente tem professor que corta um dobrado às vezes, né, para atender todo mundo, mas é importante, gente. É um desafio, né? É um desafio. O autor enfatiza que além de fornecer espaços adequados, essa sociedade fortalece as atitudes de aceitação das diferenças individuais e da valorização da diversidade humana, e ressalta a importância do pertencer, do conviver, do cooperar e contribuir, que todas as pessoas podem dar para construir vidas comunitárias mais justas, mais saudáveis e mais satisfatórias. E eu arrisco a dizer, vou falar aqui sem nenhum dado comprobatório, tá, gente? É apenas um dado de observação e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Toda classe que tem uma criança com deficiência, a classe fica mais sensível, eu acho. Eu percebo isso. A classe fica mais, sabe? É uma classe mais solidária, vou dizer assim, né? Quando convive ali vários anos, não é? Sasaki termina seu texto dizendo que a inclusão é uma proposta, um ideal. Se quisermos que a sociedade seja acessível e que dela todas as pessoas possam participar em igualdade de oportunidades, é preciso fazer desse ideal uma realidade a cada dia. As ações de cada indivíduo, das instituições e dos órgãos públicos devem ser pensadas e executadas no sentido de divulgar os direitos, a legislação e programar ações que garantam o acesso a todas as pessoas e a todos os seus direitos, viu? Todos, né? Uma coisa que na hora que você vai responder na prova tem que estar na sua cabeça, todos, sem excluir. Sabe que mudar o contexto de uma hora para outra é impossível. Desejar uma sociedade acessível e se empenhar pela construção não pode significar um impedimento de acesso das pessoas com deficiência aos serviços atualmente oferecidos. Pelo contrário, deve-se manter o olhar no ideal, mas os pés na realidade. A inclusão envolve mudanças em todas as pessoas e é um trabalho longo e desafiador. É por isso, gente, que a ideia do ministro foi tão contestada, porque inegavelmente nós estamos avançando muito nesse campo. Se a gente olhar há 20 anos atrás, nós demos um salto de matrículas, de inclusão, né, de entendimento das questões do autismo, das deficiências, um salto fantástico. Fantástico. Agora, é um trabalho de longo prazo. Não é um trabalho que
vai uma varinha mágica que ainda tem desafios, né? Como coloca aqui, é um trabalho longo e desafiador. Igualdade de oportunidades é um desejo de muitas pessoas para um futuro que esperamos seja breve. E a gente termina aqui só com um comentário para você fixar bem esse conteúdo. A Paralimpíada é um exemplo disso. Quantas superações, né? E o Brasil, ó, com um investimentozinho pequeno, né? O Brasil na Austrália não tinha investimento quase nenhum na Paralimpíada. O Brasil ficou em 24º. A partir do momento que o Comitê Olímpico separou para o Comitê Paralímpico, né, uma verba, separou os comitês, e agora tem uma verba lá que é 30% da verba do Comitê Olímpico, né? Então é bem menor. Com esse pequeno investimento, o Brasil se tornou uma potência paralímpica. O Brasil ficou em 7º lugar. 7º. Nós estamos entre as 10 maiores potências na Paralimpíada, com 22 medalhas de ouro. O Brasil é o equivalente assim na questão olímpica, né, normal, na Alemanha na Paralimpíada. Né? Então, o Brasil, isso é inclusão, gente. Isso aí é oportunidade de vida para muitas pessoas. Eu tirei esse texto aqui desse blog, né? Então, quem quiser conhecer, está lá no abrilmeucaderno.blogspot, um resumo bem interessante aí, fazendo jus aí ao autor. E se você quiser também conhecer o blog, sempre bom prestigiar as pessoas que produzem conteúdos aí para a internet, tá? Então, assim a gente encerra. Boa prova, desejo a todos sucesso, né? Lembrando que concursos são etapas e que a cada etapa você vai melhorando, você vai estudando, você vai crescendo, e quem passa é você, gente. Quem passa é você. Professor ajuda, canal ajuda, todo mundo são ferramentas de apoio, mas o que faz você passar é a sua dedicação, a sua determinação, a sua vontade, o seu compromisso. E isso nenhum curso, nenhuma apostila vai te dar, tá? Então, grande abraço, boa prova e até um próximo vídeo. E continue com a gente aí no canal.